Parece que, sei lá, assim, é como se eu mudasse de personalidade, né? Eu vou para lá, falo, faço exposição, agora eu sou a presidente da mesa. Mas, enfim, alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? Você podia auxiliar a gente com o microfone? Não, na verdade, é para você reproduzir resumidamente. Hã? Ah! Não, só para entregar. Ou alguém nos auxiliar aqui. Queria fazer a pergunta? Você? Olá, bom dia a todos. Primeiro quero pedir desculpas pela minha voz, acometida por uma faringite. Eu queria parabenizar a iniciativa da Defensoria Pública para trazer para a gente esse tema que, para mim, é extremamente relevante. Meu nome é Mônica, eu sou assistente social, atuo na gestão da Secretaria de Saúde no município de Osasco e sou conselheira municipal do idoso naquele município. E aí eu queria, na verdade, fazer algumas considerações e fazer uma provocação aqui para saber a opinião da mesa a respeito que, primeiro, eu achei super pertinente a colocação do professor quando fala de sermos prolixos, né, principalmente em relação à legislação, e aí eu gostaria de trazer até um exemplo disso, porque a Constituição, como o senhor colocou, ela já traz algumas afirmações e ponderações a respeito dos direitos e também aí dos direitos dos idosos. E aí eu trago especificamente falando do Estatuto do Idoso e tentando fazer essa correlação com o direito de imagem, que no artigo 19 do Estatuto, ele fala, tratando aí das questões de violência, de suspeita ou confirmação de violência contra o idoso, o artigo 19 fala da obrigatoriedade dos serviços de saúde de fazer a notificação compulsória, né, para os serviços de vigilância sanitária municipais, e também fala da obrigatoriedade da comunicação desses fatos de suspeita ou confirmação de violência a quaisquer dos órgãos, sejam eles autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. E aí, nisso de sermos prolixos em relação à legislação, eu trago uma informação aqui de uma lei municipal do município de Osasco, município vizinho aqui a São Paulo, que criou no ano de 2016 uma lei específica para notificação dos casos de suspeita ou confirmação de violência contra o idoso, nessa lei que fala da obrigação de notificar o Conselho Municipal do Idoso. Então, um pouco já trazendo um pouquinho da leitura da necessidade de comunicação para um daqueles 5 órgãos, e essa lei municipal fala da obrigatoriedade dos serviços de saúde do município comunicarem ao Conselho do Idoso. E aí o meu questionamento em relação a essa questão do direito de imagem é porque, para a comunicação desse fato para o Conselho Municipal do Idoso, tem que ter toda a questão de identificação do idoso, com nome, endereço, tudo, identificação do possível agressor e identificação do recurso notificante. E mais, dentro dessa lei, ele fala da obrigatoriedade dos profissionais de saúde fazerem aí dentro da documentação de notificação o arquivo fotográfico das imagens do idoso, né? E a gente está numa discussão bastante grande lá no município, até para a gente verificar em que medida isso protege o idoso, desprotege o profissional de saúde, porque isso também é uma discussão grande, considerando que no ano passado, no município de Osasco, foram apenas 240 notificações de violência, sendo apenas 7 contra idoso. E eu não quero acreditar, eu gostaria de acreditar, mas, na verdade, essa subnotificação é evidente, não tem só 7 casos de violência contra idoso nas mais diversas formas dentro do município. Então, considerando aí esse tema de direito à imagem, eu gostaria que vocês fizessem alguma ponderação em relação a isso. Muito obrigada. Então, a gente está achando melhor fazer a rodada de perguntas e daí depois a gente já faz as respostas, porque daí a gente já pode passar para o encerramento aqui, tá?
Hã? Quantas perguntas vão ser disponíveis? Tem quantas mais pessoas que querem fazer perguntas? Tá, 1, 2, então são 3. Mas essas 3 perguntas, então. Então, vou na sequência. A minha pergunta é um pouco parecida, vou tentar resumir rápido. Eu sou assistente social também e, em alguns casos, eu tenho visto colegas assistentes sociais tirando fotos também da residência dos idosos, e são casos que vêm da Previdência, são colegas da Previdência e também da Defensoria. E esses idosos ficam muito assustados com essa questão das fotos, né? E em defesa de loas, essas coisas. Quando chega na Defensoria, que vai lá para fazer a visita para constatação. E são feitas essas fotos e os idosos ficam muito assustados e nos procuram. Eu gostaria também de entender se isso é um procedimento legal, correto, que também eu nunca tinha visto. Fiquei preocupada. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Bibiana Greff, professora da graduação e da pós-graduação em Gerontologia e da pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo. Eu queria primeiramente parabenizar, agradecer aos colegas da PUC e à Defensoria, na pessoa da Renata, pela organização desse importante evento. Eu acho que a gente vê um avanço de uma construção de saber à medida que a gente vai especificando as temáticas, e eu, particularmente a primeira vez que ouço falar, que participo de um evento dedicado especificamente a esse tema. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, eu acho que é uma pergunta que talvez os meus alunos aqui me fariam. E aí, para saber um pouco, talvez, de como se comporta a jurisprudência brasileira nesse sentido. Uma propaganda que denigra a imagem do idoso, vamos supor. Havendo ou não uma ação civil pública que busque uma reparação de um dano moral coletivo, independentemente disso, um indivíduo se sente prejudicado em função de um dano à sua imagem e atributo enquanto pertencimento da categoria idoso. Nesse tipo de caso, pode a pessoa, a Dona Maria, o seu João, então entrar com a sua ação individual, buscando essa reparação, e aí eu imagino que a grande dificuldade da prova, e talvez a resistência do judiciário nesse sentido de a pessoa conseguir provar o seu dano individual em relação a essa questão da imagem da velhice prejudicada. Mas eu gostaria de saber se existe algum caso, assim, se o senhor, professor Luiz Alberto, tem conhecimento de algum caso, não necessariamente idoso, mas assim, dessa relação que tenha sido feita com um dano individual, apesar de haver também um dano coletivo difuso. E a outra questão é com relação à imagem de uma pessoa que aparece, por acaso, em uma fotografia. Parece mais evidente a possibilidade de buscar indenização quando há um uso comercial desta imagem. Mas, por exemplo, eu estava pensando no caso da pesquisa científica, em que há uma autorização para uma pesquisa etnográfica, enfim, do uso de fotografias de um determinado local. Nesse caso, uma pessoa que nessa fotografia, que foi usada não para fins propriamente comerciais, mas científicos, mas não havia uma autorização para o uso da imagem pessoal, mas, enfim, de um contexto. Também como se analisa nesses casos a questão. Imagino que também passe pela dificuldade da prova do prejuízo individual. Boa tarde, eu sou uma idosa, tenho 75 anos, sou privilegiada nessas palestras. Eu queria fazer, como eu sempre faço, uma pergunta inocente. O que eu queria saber do professor, que falou sobre a imagem, aliás, desde 97 que eu falo que nunca mais eu vou na reunião,
ficou mais em palestra, e no outro dia eu venho e não consigo, mas estou doente já disso aí, né? A minha pergunta é sobre um programa de televisão, que nem vale a pena falar, mas a exposição de algumas idosas que são chamadas para ser figurante, e elas estão fazendo um programa, né, nas avenidas. Elas expõem, elas estão totalmente despidas. Aí quando chega perto das pessoas, ela abre aquele casaco, estão totalmente despidas, e outras pessoas tiram foto, né? Quer dizer, eu queria saber se esses idosos, eu sei que está difícil arranjar trabalho, eu não trabalho porque eu sou preguiçosa, não quero trabalhar, né? Acordar cedo. Mas tem alguns idosos de vida aposentadoria, eles precisam trabalhar, porque muito ajudam os filhos, os netos, né? Que está difícil, que eu acho que a obrigação é dos filhos cuidar dos idosos, né? Mas agora é o contrário, inverteu a história, precisa trabalhar. Mas eu acho um trabalho assim, para mim é muito baixo. Se expor, ficar naquela idosa e idoso também. Ele se expõe na praça, nas avenidas, aqui no Viaduto Chá, que eu moro aqui na Bandeira. Então eu já cheguei a ver isso e eu fiquei com vergonha. Não é que eu seja conservador, mas se outras pessoas tirarem a foto, não sou eu, que jamais quando eu vejo aquilo, existem outras coisas para o idoso fazer. Catar latinha também é trabalho, papelão também, fazer crochê, também é profissão. Eu queria saber se outra pessoa tirar a foto desses idosos, colocar na internet, já que elas estão se expondo e devem ter assinado um documento para poder tirar suas fotos, se essas pessoas que tiram a foto, se vão responder um processo, se elas vão pedir indenização por essas fotos por ser divulgadas na mídia também. Bem, se nós tivéssemos que lembrar um comercial, eu não sei se vocês lembram, a pergunta é: dá para tomar um Dereia antes? Quando a tarefa é muito complicada, não é? Bom, vamos tentar então separar algumas coisinhas para a gente conversar. Vamos começar aqui por Osasco, né? Que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, até porque minha esposa trabalha lá. E, portanto, vamos falar um pouco da questão das fotografias e das notificações, não é? Quer dizer, se a notificação se dá, me parece, para uma proteção do direito, eu acho que aqui o direito à imagem cede em relação ao objetivo da notificação. Ou seja, aqui eu tenho uma situação em que o direito da imagem se comporta num confronto com o direito à busca da proteção do idoso. E nem só deste idoso, mas de idosos. Então eu acho que aqui a gente pode ceder. Não me parece equivocada a norma quando ela... É claro que um processo de esclarecimento não seria ruim para ninguém, não é? Mas não acho que seja uma coisa que venha ferir o direito do idoso, até porque o objetivo não é nem a proteção dele, mas a proteção daquela comunidade que vem sendo, e às vezes os danos são individuais, mas os reflexos são coletivos. Eu acho que aqui há um certo conforto, né, nesse confronto, e a resposta me parece que seria mais para desproteger a imagem e proteger a situação social, né? Aí depois nós vamos lá para a professora, que gentilmente trouxe só 2 questões, que acho que mais daqui a 1 mês e meio posso dar resposta para a senhora, mas se eu conseguir pensar de agora até 1 mês e meio, porque as 2 questões são bastante complicadas. Me parece que se eu conseguir provar uma lesão coletiva, ou a partir de uma lesão coletiva, um reflexo individual, e eu não tiver disposição de ingressar na análise coletiva, eu acho que eu posso pleitear. É claro que vai depender da prova. Eu não conheço nenhum caso concreto que isso. Por quê? Porque nós estamos ainda caminhando um pouco. O nosso poder de reivindicação ainda é muito curto. Nós não estamos treinados para ir ao judiciário, não é? E a nossa ideia hoje, eu até vou fazer aqui, a nossa ideia hoje foi trazer aqui um menu de degustação. Porque qualquer um desses temas dá prosa de 1 semana. Quer dizer, então o que nós estamos fazendo? A nossa ideia foi cada um trazer um pouquinho de um problema, para depois, quem sabe, até a gente desdobrar um pouco isso. Mas eu não conheço nenhum caso em que haja essa discussão
dessa indenização individual. Mas eu acho que se eu conseguir comprovar esse prejuízo, e às vezes até nas relações de trabalho, isso acaba sendo mais fácil de comprovar. A partir de uma notícia, eu posso pleitear eventualmente ou uma lesão dentro da relação de trabalho por causa da notícia equivocada. Talvez eu possa conseguir alguma coisa, mas eu não tenho nenhum caso da jurisprudência. Sobre jurisprudência, nós fizemos um trabalho recentemente num congresso de Direito e Psicanálise. Há um núcleo de Direito e Psicanálise na Federal do Paraná, muito ativo, e já são 10 anos de... E o trabalho que eu fiz, e os colegas também, depois, era quanto custa a perda de um membro? Quanto que o judiciário tem fixado de dano moral? Ou seja, quanto é essa dor? E a surpresa é uma coisa, porque os critérios são muito, muito, muito aleatórios. Parece que ninguém lê o que o outro fez. Porque você diz, olha, a primeira turma deu 10, a segunda deu 35. Mas por que tem 10 aqui e 35? Ah, não, que aqui foi muito maior, aqui é razoável pensar. E ninguém explica por que esse razoável. Então, eu acho que a sua pergunta está muito clara. É preciso criar uma justificativa para essas indenizações. Não há nada contra que sejam diferentes, mas desde que eu comprove as situações peculiares de cada caso. E na verdade fica tudo meio eu acho que, então cada vez eu acho que é bom isso, eu acho que é bom isso, ou então é razoável. É como se o razoável do Poder Judiciário fosse um razoável independente, um razoável autônomo, que viesse de uma comunicação divina, não é? É preciso explicar por que é o razoável, não é? Eu acho razoável isso, porque corresponde a 10 anos de trabalho, ou que mas isso não vem comprovado nos acordos. Então, eu não vejo impossibilidade dessa ação individual. Eu não conheço nenhuma, mas não vejo nada que seja. Agora já estamos na televisão, não é? Então, com a questão do programa de televisão, eu não conheço o programa de televisão. Primeiro, eu acho que se tem algum réu, o primeiro réu é a televisão. Eu acho que o primeiro alvo de munição seria o programa de televisão, quer dizer, que está explorando uma situação em troca da dignidade da pessoa, e não vou discutir se precisa ou não precisa, e se talvez eu precisasse, a minha família tivesse com fome, eu não sei se eu não faria a mesma coisa, não é? E aí eu não consigo trabalhar com esse grau de vulnerabilidade. Eu precisaria conhecer a situação dessa pessoa. Em princípio, não poderia fazer isso. Mas você vai dizer, olha, ou eu ia comer isso, ou meu filho ia morrer de fome. Faça isso, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o problema maior, eu acho que não é a relação da fotografia ou não, e acho que não pode fotografar. É o problema da exploração. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Não é o sujeito que está ganhando um cachê de 10 mil reais para ficar lá, não é? Vocês olha, o cara está ganhando 2 bilhões de dólares e tal, já vai para a conta dele na Suíça e tal. Não, ele está ganhando um cachê pequenininho para complementar uma rendinha. Quer dizer, o problema é quem é que está explorando isso. E aí me parece que é a televisão. Então, quer dizer, a televisão tem que ser ré nesse processo. A ré, a melhor, a mais portentosa ré é a televisão. Eu acho que aí valeria uma ação coletiva contra a televisão. E não seria de A ou de B, mas da situação em si. Que uma coisa é liberdade de informação, a outra coisa é você deteriorar a imagem da pessoa idosa. Aqui nós estamos diante de um direito coletivo da imagem. Aqui eu acho que dá espaço para uma belíssima ação, até para dizer, olha, é didático, nós não estamos gostando disso. Pode até ter uma graça num primeiro momento, de alguma parte, mas isso não é uma coisa bacana, não é? Na França, havia lá uma discussão muito grande sobre o arremesso de anões, que se jogavam e permitiam isso, quer dizer, é um programa que não pode encontrar albergue na liberdade de informação. A liberdade de informação não foi criada para isso. Ela foi criada para outra coisa. Então eu acho que a senhora tem toda a razão em discutir a relação da foto e não. Mas, e aqui eu digo à senhora, eu acho que não pode fotografar. Mas o problema não é aqui. O problema é, o alvo nosso tem que ser a televisão. Porque ela precisa aprender. A televisão é serviço público. A televisão não é espaço particular. Eu ponho o que eu quero, porque a televisão é minha. Não, a televisão é minha, não é sua. A televisão é nossa. Então, quer dizer, a empresa de televisão, isso não é censura.
Porque o caminho, a primeira coisa que você vai dizer, está querendo censurar a liberdade de pensamento e de informação. Não. É apenas colocar a liberdade de informação dentro dos parâmetros constitucionais de dignidade da pessoa humana, de dignidade do ser humano. Isso me parece uma coisa correta. Então, agora, a nossa ideia hoje foi realmente de apresentar um menu de degustação, não é? Nós somos, cada um trazer um pedacinho de um problema que pode ser desdobrado numa outra oportunidade, montando um ciclo ou montando palestras específicas sobre isso. Essa foi um pouco a ideia de provocar a plateia com 4 pontos que foram tratados de forma muito reduzida, não é? E tem um espaço muito de dúvida de direito à imagem. Eu tenho umas 35 mais ou menos. Eu quase que entrei com uma reconvenção contra a senhora. Aí eu que ia perguntar, não é? Por causa da quantidade. É um tema muito polêmico, muito atual, e é sempre muito agradável, muito interessante falar sobre ele. Em relação à pergunta da professora, a questão da prova, né, no direito coletivo, ainda mais direito moral, né, coletivo, que fica difícil, afinal de contas, direito da personalidade de cada um de nós. Quando eu fui estudar a questão da prova no dano moral coletivo para fazer essa palestra, até esqueci de falar do dano moral coletivo, mas a Renata falou. O que acontece? A jurisprudência, em parte, entende que esse dano é presumido, tratando-se de direito coletivo. Basta a violação do direito da personalidade, que se subentende que todo aquele grupo sofreu aquele dano. Então, a questão da prova na ação coletiva, ela é muito delicada, é difícil de identificar se cada um daqueles idosos sofreu aquele dano, aquela violação ao direito da personalidade. Então, na jurisprudência que eu encontrei, que de fato condenou pelo dano moral coletivo, saiu pela tangente dizendo que aquele dano é presumido, bastando que houvesse ali, em tese, uma violação ao direito da personalidade. A questão do pleito individual, evidentemente, depende da prova, no caso concreto, daquela pessoa que pediu, se ela de fato se constrangeu a ponto de violar seus direitos da personalidade. E em relação à sua pergunta, eu queria só fazer essa observação. Em relação à sua pergunta, eu também acho que cede o direito de imagem, nesse caso, a fotografia do idoso que foi vítima, até por uma questão de interesse público, porque mediante aquela fotografia vai ser possível identificar a vítima e apurar os fatos. Aquela foto, inclusive, ela tem o seu sigilo, né? Ela não vai ser divulgada para a mídia nem nada, se é uma questão interna num procedimento administrativo. Então, também entendo que não tem violação. E só para complementar a questão da senhora, o Código Civil, ele regulamenta essa questão de cessão do direito de imagem, assim, por cima, dizendo que a pessoa, sim, ela pode ceder o seu direito de imagem, permitir a fotografia, permitir a filmagem, só que tem que estar dentro dos bons costumes, dentro dos direitos da personalidade, não pode haver uma violação. Então, se essa fotografia, por mais que ela fosse cedida, ela denigre a imagem daquela pessoa, eu entendo sim que cabe, por mais que ela tenha assinado, ainda mais se tratando de pessoa idosa que tem uma proteção especial, eu entendo sim que cabe um pedido indenizatório. Só para complementar, obrigada. Bem, só fazendo um comentário, um destaque que eu acho que é referente às colocações feitas. Me reportaria a frase do professor: poder de reivindicação é muito curto e não estamos treinados para recorrer ao judiciário. Acho que é uma plena verdade, e realmente como buscar esses esclarecimentos, né? Como buscar essa capacitação para podermos saber o que é ético, o que não é ético, o que realmente abre a possibilidade de reivindicação e o que eu tenho no retorno dessa busca, né? E, no caso, também ressaltar a questão, mais uma vez, da defensoria, que eu acho que é louvável. Quer dizer, preservar essa busca alternativa e livre, né, da solução de um conflito. Quer dizer, a autonomia da busca de defesa, que eu acho que é importante. Mas só que, para isso, também nós temos que estar preparados e educados. Bom, acho que
mas também acho que eu já iria, né, repetir algumas coisas que já acabaram sendo faladas em relação a essas questões. Mas eu acho que ficou faltando o seu questionamento, né, a respeito da questão da defensoria, das fotos, né. Enfim, eu não tenho conhecimento de que isso, enfim, aconteça em todas as situações, mas, assim, existe uma questão, pelo menos a instituições de longa permanência, por exemplo, ou mesmo quaisquer locais onde a Defensoria Pública, né, ela tenha pessoas que são potenciais atendidos ou pessoas atendidas pela Defensoria, como em presídios, em unidades de internação, ou instituições também que institucionalizam também pessoas com deficiência, né? A gente tem a prerrogativa, isso está na nossa lei, né? A prerrogativa de realizar visitas, né, a esses locais, né? Então seriam visitas de inspeção, né, em que a gente pode analisar as condições do local e, inclusive, tirar fotos se forem necessárias para a produção, inclusive, de provas que podem ser de interesse, inclusive, para essa pessoa idosa que está ali numa situação de institucionalização, né? Então, assim, acho que tem que avaliar em que situações especificamente estão acontecendo isso, né? A Defensoria tem uma preocupação da utilização de qualquer informação, de qualquer informação pessoal, né? Até porque existe uma questão ética nesse sentido. Então, por exemplo, a partir do momento, nós também recebemos fotos, às vezes entregues pelas próprias pessoas voluntariamente. Elas vêm e entregam. Aquilo vai ser analisado para verificar sobre a pertinência ou não de colocar dentro de um processo, se esse processo vai ser público, se é caso de pedir sigilo naquele processo por conta até das próprias imagens que estão sendo utilizadas. Então, assim, tem que analisar também o caso concreto, né, e aí verificar o que efetivamente aconteceu e por que houve, então, essas fotografias, né, porque elas podem até ter sido feitas em benefício da própria pessoa idosa, até porque nós aqui, diferente do Ministério Público, nós somos parciais, né? Nós atuamos por uma parte, né? Nós atuamos por alguém, e se nós estamos pelo idoso, a gente está pelo idoso, não contra ele, né? Então, assim, não seria para produzir prova contra ele, mas ao contrário, produzir prova para ele, né? Então, mas enfim, eu acredito que se foi tirado as fotos era nesse sentido, né? Mas eu não conheço o caso concreto que você está... São casos de LOAS, né? Então, o idoso, seria legal o técnico conversar com o idoso, porque ele é benefício para ele. Bom, mas aí então isso não envolve a Defensoria Pública. São casos que foram negados. É porque assim, a Defensoria Pública... Então, mas daí na Defensoria Pública da União, né? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a Defensoria Pública aqui onde a gente está, atua na esfera da justiça estadual, com ações da justiça estadual. As questões referentes ao benefício da prestação continuada, que é conhecido como LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, eles são de competência da Justiça Federal, porque são de ações contra o INSS, né? Então, assim, se a Defensoria Pública da União aí teria que questionar a eles, né? Então, muito menos posso dizer a respeito disso. Mas, de qualquer forma, o esclarecimento é didático, né? Quer dizer, não importa avisar por que está tirando a fotografia e tudo mais. Isso eu acho que é um direito básico que este idoso tem, independente da coisa. E que essa falta de comunicação, ou a pressa do dia a dia, o acúmulo de serviço não justificaria essa prosa de, olha, está acontecendo isso para isto. E aí tranquilizaria um pouco mais aí a pessoa. Tá bem? Eu acho que essa questão é super importante até de informar, porque eu trabalhei aqui na Defensoria durante 4 anos como coordenadora de comunicação, né? E a gente sempre tinha uma preocupação, quando eu ia fazer uma filmagem, de perguntar se as pessoas queriam aparecer, se elas tinham direito de sair, porque a gente nunca sabe, principalmente aqui na Defensoria, vem às vezes mulheres em situação de violência que elas estão correndo risco mesmo,
né? E aí, assim, se aparecer num programa de televisão ou num jornal, ainda que seja num jornal, é bastante complicado. Mas, enfim, então, assim, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todas e a todos por terem comparecido hoje aqui. Foi realmente uma honra a gente poder receber, né, o grupo do núcleo de pesquisa de envelhecimento da pós-graduação de gerontologia da PUC, né? Espero que essa seja a primeira de outras tantas parcerias que a gente possa fazer, né? E quem sabe, e assim, até esse auditório lotado mostra, né, o interesse pelo assunto, né, e a disposição de que a gente até possa aprofundar certas questões, como o professor Luiz colocou aqui, né, que a gente acabou só até pincelando um pouco porque não dava para entrar com grandes detalhes, né. E eu também acabei não agradecendo expressamente, né, o Davi e o Gustavo, para eles, né, o Defensor Público Geral, o diretor da escola, por terem estado aqui na abertura, né. Para nós é sempre muito importante ter as pessoas que representam essa instituição, né, que mostram que a defensoria, ela se importa sim com o tema, né, dos direitos da pessoa idosa, né, e a escola se preocupa com essa interdisciplinariedade, né, que eu acho que é algo que isso permeia a defensoria desde o seu nascimento. Isso está na nossa lei, inclusive, essa preocupação com a interdisciplinariedade. E aqui falando, inclusive, em interdisciplinaridade, eu quero fazer um registro, né, um agradecimento especial à Elizabeth Saik, que é a agente de defensoria, que é assistente social do núcleo, que acho que ela está lá fora, talvez está nos ajudando aqui com esse evento, e eu acho que grande parte... a Beth está aí. Então, que eu estou agradecendo a você aqui, porque eu acho que esse contato com a PUC deve-se muito a você, viu, Beth? Eu acho que essa proximidade que a gente criou, porque a Beth foi aluna do programa, né? E acho que essa proximidade ela surge principalmente com a Beth, né? E agradeço também o professor Luiz, a professora Nádia, a Tamara, né? E também a professora Beltrina, a professora Bibiana, que também estão aí, por a gente, né, poder continuar, né, caminhando juntos nessas questões, né? Podemos fazer outros tantos trabalhos aí em conjunto. E, por fim, eu queria informar, né, que a gente disponibilizou, né, e também graças à ajuda agora da Beth, que conseguiu imprimir umas listas. Não sei se vocês sabem que a gente tem trabalhado, em especial com a ONG Gerações, e nós estamos buscando outros parceiros, e aí as universidades são super bem-vindas nessa parceria, né? Já falei com a professora Bibiane, falo, né, com a professora Beltrina, professor Luiz aqui, de que a gente, acho que isso é uma luta que é nossa, né? A defensoria, acho que ela não é a protagonista dessa história. A protagonista dessa história são as pessoas idosas, os movimentos, mas eu acho que as entidades, as universidades, elas podem entrar como parceiras desse movimento, né? E a defensoria é uma parceira desse movimento pela ratificação, né, da Convenção Interamericana, porque só se isso for alguma coisa muito forte, muito grande, a gente vai conseguir chamar a atenção para a importância da ratificação desse documento. Então, a gente está fazendo uma colheita de assinaturas, nós estipulamos um teto de umas 5.000 assinaturas, estamos fazendo a colheita por via física e por online. Então, nós encaminhamos, e aí eu queria saber se vocês autorizariam enviar para o e-mail de vocês essas informações, né? Se tiver alguém que não queira, né, então vou colocar, acho que mais assim que é mais fácil. Se alguém não quiser, por favor, nos informe, que daí a gente não encaminha. Mas nós encaminharmos o link, né, do abaixo-assinado online, e também mandar essas folhas para colheita de assinaturas para quem tiver interesse, né? E a gente está disponibilizando para quem quiser já assinar as folhas para assinatura física lá fora, né? Então, quando estiver saindo, se quiser participar desse movimento, né? Então tá
falar. Então, mais uma vez, obrigada a todas e a todas e espero a gente continuar essa conversa em outras oportunidades.